o Felipe me ligou, sei lá quanto tempo atrás, Felipe Toledo, não sei porquê, e me convidou para montar uma palestra sobre inclusão de negros entre nós herpetólogos. Eu pensei em recusar, óbvio, né, dá trabalho, mas depois fui convencido de que eu conseguiria fazer isso. Tentei várias estratégias de como coletar dados. A princípio eu escrevi para as pessoas, algumas pessoas, já soube até que tem ciúmes que eu não escrevi para todo mundo, para tentar levantar os dados básicos dos currículos Lattes, pensando em orientação, quem orientou quem. Achei que apresentar esses dados seria estranho, né? Então eu desisti dessa opção, embora eu tenha olhado o currículo Lattes e tentado olhar fotos de quase todo mundo, para entender quantos negros foram orientados e o quão inclusivos nós, herpetólogos, somos. Eu não vou apresentar os dados, essa não é uma palestra na tentativa de apresentar quantas pessoas nós somos, mas eu acho que a gente vai ter uma fotografia, com base em fotografias, de como nós somos. É importante que eu diga que eu não sou um cientista social, esse é um tema de cientistas sociais. Essa apresentação não tem como objetivo acusar ninguém de nada. Eu nunca sofri nenhum ato de racismo na academia, nunca presenciei nada que pudesse acusar nesse sentido. E essa apresentação não tem como objetivo esgotar o assunto. E é importante que nós saibamos que nós somos um país estranho nesse sentido e que nós precisamos pensar sobre o tema, né? Então eu juntei alguns fatos, alguns eventos que eu acho interessantes para que nós pensemos no Brasil. A gente acredita que o Brasil não é um país racista, mas se você conversar com qualquer pessoa do movimento negro, que eu acabei me envolvendo ao preparar eu agora sou membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros do Brasil, há uma semana sou membro disso. É interessante pensar, né, que um jornalista procurando negros nos estádios de futebol do Brasil inteiro, durante a Copa do Mundo, não foi capaz de achar essas pessoas. Que a maior rede de televisão do país tem a pachorra de montar uma novela em Salvador e que da grande maioria dos atores, apenas 3 ou 4 sejam 6 pessoas são negras de 36. E quando talvez o maior ícone negro de atores brasileiros faz um comercial de automóveis, ele parece mais um vendedor de automóveis do que um comprador potencial de automóveis. Então, esse é o país em que a gente vive, em que, de alguma forma, a gente tenta aceitar que não existam problemas raciais nesse país. E aí eu coletei dados de outras fontes, essas são fontes antigas, isso é 1991, e nessa tabela está destacado ali o número de deputados ou de representantes negros no Congresso brasileiro dos vários estados, né? E a grande maioria dos estados que tem uma distribuição de negros na sua população tem 0 representantes, né? E a gente naturalizou achar isso normal, né? E mesmo para ver gráficos, nós somos, isso é interessante, isso eu aprendi recentemente, nós somos o único país do mundo que tentou uma política de embranquecimento, né? Que as lideranças do movimento negro consideram uma tentativa de desaparecer com negros via miscigenação. E se criou um padrão de cores. Eu tenho isso na minha certidão de nascimento, eu sou pardo, eu só descobri que botaram isso na minha certidão de nascimento, eu nunca entendi isso quando era criança. Entendi recentemente. E outra coisa interessante é pensar no sistema de cores que eles escolheram para representar as raças nesses gráficos e a distribuição, e colocarem pardos entre brancos e negros. Tem várias coisas subliminares nesses gráficos, nas apresentações das populações negras no país, como é que elas estão distribuídas. Então, para ler Brasil, a gente precisa, de alguma forma, ter olhos treinados.
o Brasil começou recentemente políticas... desculpe o texto longo, parece um texto de cientista social, eles gostam de textos longos. O Brasil recentemente começou uma política de inclusão social, com políticas de cotas que começaram na UERJ. Né? Acho que a UERJ talvez seja a primeira universidade do país que se tentou inclusão de negros por cotas distribuídas entre estudantes de escolas públicas e aumentar o número de pessoas negras e pardas nas universidades. O resultado disso é que, num evento esportivo em que as escolas de direito do país inteiro participaram, a escola de direito da UERJ foi chamada de Congo. E eles adotaram isso como nome em protesto às outras universidades que não aceitaram que negros se tornassem estudantes de direito na UERJ. Né? Então, as políticas de cotas não foram bem recebidas. Até hoje a gente tem problemas de aceitação. Várias pessoas lutam contra esse direito, né, de reparação social. Então, é uma coisa que a gente precisa pensar a respeito. Acho que eu vou falar mais rápido que o Júnior. Muito mais recentemente, o governo federal adotou políticas de cotas nas universidades do país inteiro. E a gente vive nas universidades federais, algumas estaduais começaram a adotar políticas de cotas, e, aos poucos, isso vem se refletindo em mudança de cor das universidades, mudança de cor... a pintura das universidades e do perfil dos alunos que estão nas universidades tem mudado, mas isso ainda é muito irrisório, né? Então, existem alguns poucos levantamentos sobre isso, algumas pessoas do movimento negro fazem estudos, cientistas sociais especificamente, mas os números de professores e os números de alunos de pós-graduação que se autodeclaram negros, a gente ainda tem esse problema, né, de autodeclaração, pessoas tentando tirar vantagens de que tinha um tataravô com o pé na cozinha, que pudesse ser considerado negro por conta disso. Né? Nós temos loiros de olhos azuis nas cotas raciais na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e ganharam isso na justiça, eles estudam no veterinário, numa vaga de cotista. Então, a gente ainda tem lutas pesadas para a inclusão de negros, de aceitação de que cotistas possam estudar nas universidades. Os números ainda são irrisórios. E aí, a pergunta que eu me impus e que nós nos impusemos quer dizer, o Felipe e os organizadores desse encontro pensaram quando decidiram que esse fosse o tema que norteasse o Congresso. Existiam várias maneiras de fazer isso, já disse isso um pouquinho, eu andei olhando os currículos, e vocês vão ver por vocês mesmos, eu espero que as fotos, de alguma forma, nos convençam de alguma coisa, de que o número de alunos negros em níveis superiores na universidade ainda é muito baixo. Eu pensei em algumas hipóteses explicativas, conversei com algumas pessoas dos cursos de História, de Ciências Sociais, para tentar entender, e muito provavelmente, a gente não tem uma ideia clara, não existe um estudo muito detalhado sobre isso, a manutenção, o maior problema é a manutenção de alunos nas universidades. Né? E os alunos das classes sociais inferiores, que incluem negros, têm maior número de problemas de se manter na universidade e de fazer apostas de mais 6 anos depois da graduação, pelo menos mais 6 anos, para conseguir um emprego. Então, se tornar bolsista, se tornar aluno de mestrado, de doutorado, é alguma coisa que ainda é complicada e que não existem sistemas inclusivos que garantam a manutenção dessas pessoas na universidade. Mas isso é uma hipótese geral, eu ainda não vi nenhum estudo tentando explicar isso em larga escala, algum estudo que pense isso para o Brasil de uma maneira geral. Então, o que é que eu pensei que a gente possa... como nós possamos nos ver em relação à inclusão de negros nos cursos de herpetologia. Então, eu pensei que a gente primeiro deve treinar o nosso olhar, né? Todo mundo diz que é difícil reconhecer negros em fotografias,
Então, essa é a torcida com o maior número de negros do país, e a gente consegue ver nessa foto e, talvez, com uma certa facilidade, reconhecer quem é negro nessa fotografia. Se essa não serve para treinar, uma foto de rua de um ponto de ônibus qualquer no Rio de Janeiro talvez sirva para que a gente possa reconhecer pessoas negras em fotografias. Eu fiquei com medo que o pessoal de São Paulo que eu tivesse com implicâncias, eu mostro fotos do Rio de Janeiro. Essa é a foto de um desembarque público, de um transporte público em São Paulo. Também não é difícil reconhecer negros nessas fotografias. Então, nós estamos com os olhares treinados, e vocês podem olhar, esse é o Congresso de Salvador, dá para ver o Júnior ali na frente, reconhecer o Júnior com toda certeza. Eu acho que eu consigo ver o Mirko lá atrás, Miguel Trefort, dá para conhecer várias pessoas, e vocês podem ter uma ideia do número de pessoas que frequentam congressos que nos dão uma amostra de quantos negros existem nesse tipo de atividades. Eu acho que ainda é pouco. Esse é o 8º congresso. Essa foto é um pouco pior de se fazer o reconhecimento. E essa é a foto do Anfoco ano passado, e para quem tem dúvidas, eu estou bem ali, perto do Felipe Toledo. Eu acho que eu era a única pessoa negra nesse encontro. A primeira vez que eu fui chamado a atenção para essa realidade, eu tenho um irmão temporão que estava fazendo biologia na UERJ, e a gente foi no congresso de Curitiba. E ele me puxou num canto e falou: Hélio, só temos nós dois pretos aqui nesse congresso. E eu não sei se era verdade, mas em alguma reunião gigante, o número de pessoas negras era irrisório. A gente não conseguia esbarrar em pessoas negras fazendo esse tipo de atividade. Então, qual é a mensagem dessa tentativa de abrir a discussão sobre esse tema? Que, de alguma forma, os poucos alunos negros que entraram na universidade, mesmo eu fiz levantamentos em São Paulo, fiz levantamentos em Salvador, fiz levantamentos em Ilhéus, o número de alunos ainda é pequeno. Pensando em alunos que vão fazer apostas de carreira em pós-graduação, que vão querer se tornar ou professores universitários ou pesquisadores nessa área de conhecimento. Isso não é uma exclusividade, obviamente, isso não é uma exclusividade da herpetologia, isso de alguma maneira, acho que acontece na academia como um todo, e talvez o nosso papel como professores e educadores é estimular ou políticas públicas que possam fazer avançar essa questão, e de alguma forma pensar em sistemas que eu acho que ainda não existe de convencimento de pessoas de que essas são carreiras importantes, essas são carreiras que as pessoas podem apostar as suas vidas em seguir, e de uma certa maneira nós temos corresponsabilidade como educadores, a maioria das pessoas que são pesquisadores e que estão orientando pessoas, em pensar sistemas de manutenção dessas pessoas dentro da academia. E, para fechar, durante essa pesquisa, eu descobri essa pessoa, quer dizer, eu já sabia que ela existia, e tem coisas interessantes da vida do Venâncio. Então, ali tem uma descrição de uma cena inusitada, dele carregando o Adolfo Lutz nas costas, quando o Adolfo Lutz estava velhinho e não podia mais ir aos brejos coletar, então ele pessoalmente carregava o Adolfo Lutz, e ele ter recusado trabalhar nos Estados Unidos como herpetólogo, como auxiliar de herpetologia pela Doris Cochrane. Ele se recusou a ir trabalhar com ela. Ele fez coletas com ela em vários lugares de Minas Gerais, e ela viu que ele tinha um potencial incrível para coletor ou para um naturalista de questões básicas, e convidou para que ele fosse um auxiliar para trabalhar provavelmente no Smithsonian, e ele, por questões de querer viver no Brasil e ter uma vida digna no Brasil, recusou um emprego dessa monta. Interessante. E,
para fechar de verdade, eu, nessas pesquisas, descobri que existe uma escola perto de Manguinhos com o nome dele, né? E Lula livre, que o Lula que o Lula, de uma maneira extremamente indireta, entendia a importância de inclusão social, de escola, ser uma escola para treinamento de enfermeiros, de pessoas que lidam com saúde, como é num subúrbio do Rio, próximo da onde o Venâncio morou. Eu não conhecia essa escola, eu não conhecia essa escola ainda. É uma escola que inclui negros em alguns eventos técnicos ainda, mas que talvez seja uma pequena semente para a inclusão de uma diversidade social nos meios intelectuais desse país. E eu acho que é isso. Eu sou extremamente sucinto nesses assuntos. Na verdade, não tinha muito mais que apresentar, que nós, como herpetólogos, ainda somos pouco inclusivos e que nós, de uma certa maneira, precisamos nos esforçar para que essa realidade mude. Ela está mudando, mas o movimento ainda é muito, muito lento. E é isso, senhores.